Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta segunda-feira, 15 de setembro de 2025. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 923. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até as 9h30 da noite, nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu amigo Michel Silva. Olha ele aí, o São Paulino Michel Silva, começando a semana. E estamos aí, juntos. Quero agradecer também a equipe técnica da rádio, na pessoa da Glaucia e da Kátia. E, de uma forma muito especial, você que participa conosco esse tempo todo, você que está chegando agora, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Deixa eu explicar uma coisa antes de começar o programa, porque é super importante. Eu estava ouvindo aqui algumas mensagens que os nossos ouvintes mais antigos me passaram. De um modo geral, eles estão gostando bastante do programa, porque nós estamos fazendo um resuminho, né, dos pontos mais importantes para poder acolher os novos que estão chegando. A nossa formação básica, o Kairos, é uma formação que estuda o catecismo da Igreja Católica. Então, nós estudamos o catecismo quase 5 anos que nós estamos estudando o catecismo da Igreja Católica. Estamos no finalzinho do nosso estudo, Vida de Oração, Vida em Cristo. É uma parte muito bonita do catecismo, é uma parte que realmente vale a pena estudar profundamente, como nós estamos estudando. Só que o programa mudou de horário. Por necessidade da rádio, a rádio teve que refazer a sua grade de programação e os horários que a rádio tem para poder oferecer programas ao vivo ou gravado para todo mundo. Então, o que acontece? O nosso programa Kairos Tempo de Graça acontecia mais tarde. Era das 10 às 11 da noite. Então, as pessoas já estavam acostumadas com esse horário. Já estavam... Já era automático. Acontece que o programa continuou acontecendo, só que mudou de horário. E muita gente acha que o programa acabou. O programa Kairos não acabou. Eu sei que você que está assistindo sabe disso. Mas muitas pessoas acharam que com esta mudança de horário que a rádio promoveu, acabou o Kairos. Não, não acabou. Nós continuamos... O programa Kairos continua acontecendo, só que mudou o horário. Vai das 8h05 da noite até as 9h30. Então, eu gostaria que você me ajudasse a avisar as pessoas via Facebook, via YouTube, da forma como você puder me ajudar, a avisar para essas pessoas que o programa não acabou, ele só mudou o horário. Então, tem muita gente que acha que o programa Kairos Tempo de Graça, porque teve essa mudança de horário, acabou. Não acabou, graças a Deus nós estamos aqui e agora nós temos mais meia hora de programa. O horário antigo, das 10 às 11, nós tínhamos só 1 hora. Agora, com esse novo horário, das 8h05 da noite até as 9h30 da noite, é o horário do programa, é o novo horário do programa. Temos 1h30. Então, é importante que você saiba disso. É importante que você me ajude a comunicar isso para outras pessoas. Porque senão, muita gente perde a sequência de formação que nós estamos fazendo. Vai perder esse resuminho, que não é tão pequenininho assim, porque nós precisamos, em algumas aulas, resumir tudo que nós estudamos em quase 5 anos. E é isso que nós estamos fazendo agora. Quando eu terminar esse resumo, nós vamos retomar a vida de oração e vamos estudar a oração do Pai Nosso. Jesus vai ensinar a igreja a rezar. E ele vai ensinar como o Pai Nosso. Então, nós vamos estudar, para terminar o Catecismo da Igreja Católica, nós vamos estudar Jesus ensinando o Pai Nosso. Cada uma desses pedidos que estão nessa oração maravilhosa que Jesus ensinou, vamos estudar passo a passo, demore o tempo que demorar. Mas antes de chegar nesse estudo do Pai Nosso, para terminar o Kairos, nós precisamos fazer um resuminho de tudo que nós já estudamos,
tanto para as pessoas que estão chegando agora neste novo horário, que não conhecem o programa, ou que não conheciam o programa, e agora passam a conhecer. Se eu for direto para o Pai Nosso, ensinar o Pai Nosso, muita coisa vai se perder. Então, é importante, a importância do programa não está em correr. A importância do programa está em a gente conhecer realmente o que Jesus ensinou. Conhecer, viver e pôr em prática. Então é muito legal, muito bacana. Eu agradeço muito o carinho de vocês, agradeço muito as orações de vocês, a intercessão de vocês. Deixa eu pegar aqui algumas mensagens que o meu amigo Michel Silva, o monstro Michel Silva, não estou conseguindo nem falar, hein? Me mandou. Veja, a Hanna Ranagusco, no dia 10, me mandou. Boa noite, doutor Paulo. As aulas estão ótimas. Deus abençoe a todos. Obrigado, Hanna. A Cristina Ranagusco diz, boa noite, doutor Paulo, bênçãos de Deus para todos, sempre na escuta. Me perdi um pouco. O melhor é que podemos ouvir depois. Tá vendo? Então, as pessoas estavam acostumadas com o horário das 10 às 11 da noite. Então, quando eles sintonizam na rádio às 10 para ouvir o programa, não tem mais o programa. Só que o programa agora é das 8h05. Então, este programa, Kairos, ele vai pela rádio e vai pelo YouTube, não vai mais pelo Facebook. Percebe? Então, é outra coisa que eu peço que você me ajude. Você que escuta o programa nesse novo horário, das 8h05 às 9h30 da noite, publica o programa no Facebook. Porque a rádio não tem mais como publicar o programa no Facebook. Porque não tem mais a equipe técnica trabalhando à noite, nesse horário em que o programa é vinculado. Quem publicava o programa no Facebook era o técnico que estava no horário do programa, das 10 às 11. Então, o programa só não está mais no Facebook. Então, eu peço para você que está participando do programa, publique esses programas que você está ouvindo no seu Facebook, para que as pessoas possam perceber que o programa continua acontecendo. Agora, caso você não tenha o Facebook, você pode escutar o programa Kairos Tempo de Graça pela rádio. Na rádio, o programa tem 1h30 e tem música. Presta bem atenção. Na rádio, quando o programa acontece, ele é apresentado das 8h05 às 9h30, é um programa que realmente tem 1h20, 1h25, mais ou menos, quase 1h30 exato. E esse programa, o Kairos, ele é apresentado e tem intervalos com música. Na rádio, você vai escutar esse programa e vai ter música na rádio. Agora, quando esse mesmo programa é vinculado no mesmo horário no Facebook não, no YouTube, às 8h05 da noite, então o programa ele entra na rádio e no YouTube direto, mas não entra mais no Facebook. No YouTube não tem música, ele vai direto. Então, se você não quiser escutar pela rádio, que tem música, que para um pouquinho, quer escutar o programa direto, ele acontece ao mesmo tempo na rádio e no YouTube, e não mais no Facebook. Tá bom? Deu para entender? Eu acho que isso é super importante, é legal a gente fazer esses avisos, eu vou fazer sempre esses avisos, tenha paciência, porque agora nós precisamos fazer com que as pessoas que estavam escutando o programa continuem escutando. E as pessoas novas que estão chegando comecem a escutar o programa Kairos Tempo de Graça. Me ajuda, gente. Me ajuda a levar para as pessoas essas informações. O Kairos continua. Fala para as pessoas que você conhece, olha, o Kairos não acabou, o Kairos continua. Ele só mudou o horário, tá bom? E é isso. Então, veja, a Selma Caires Neves, no dia 10, também falou, boa noite, dear Dr. Paulo. Dr. Paul. Boa noite, caro Dr. Paulo. Passando para comentar que as aulas estão muito boas, a qualidade do programa se mantém impecável. Obrigada por seu voluntariado. Em oração pelo programa, por todos nós da comunidade Kairos, e pedi pelo Senhor e pela sua família. Muito obrigado, querida amiga. Vocês são muito especiais. A dona Selma Caires Neves, te agradeço demais pela sua intercessão, pelo seu carinho.
pela sua presença constante. Então, Selma, me ajude. Me ajude a evangelizar. Me ajude a avisar para as pessoas que o Kairos não acabou. Fiquei preocupado com isso, porque eu pensei que estava claro, mas a gente nunca deve deduzir que está claro. É uma coisa que eu aprendi trabalhando com evangelização desde 92, finalzinho de 91, comecinho de 92, 1992, eu aprendi uma coisa, dentre tantas, que quando a gente evangeliza, quando a gente ensina, quando a gente faz uma catequese, a gente não deve deduzir que está claro, que a coisa foi, que todo mundo entendeu. Sabe, a gente deve comunicar de forma adequada e, mesmo assim, buscar perceber se as pessoas compreenderam. Porque eu posso achar que eu estou explicando bem, mas eu percebo que, muitas vezes, as pessoas não perceberam ou não entenderam. Por quê? Porque ou estão cansadas, porque já é noite, já estão distraídas, já estão acostumadas com uma situação e a situação muda. Então, é importante que a gente sempre tenha essa perspectiva, que a gente sempre tenha essa preocupação. Veja, o programa continua. Depois que terminar o Kairos, quando nós terminarmos de estudar, depois desse resumo que eu estou fazendo para acolher todo mundo, tanto os antigos quanto os novos que estão chegando, nós vamos estudar, para terminar o Kairos, nós vamos estudar o Pai Nosso. Quando nós terminarmos de estudar o Pai Nosso, o Kairos continua acontecendo, só que não mais vai ser estudo sobre o Catecismo da Igreja Católica. Quando terminar o estudo do Catecismo da Igreja Católica, nós vamos começar a estudar História da Igreja. Então, é um processo que também vai ser longo, é um processo que também vai ser gostoso pra caramba. Conhecer a história da Igreja é algo extremamente importante. Você percebe? Você aprender que a nossa Igreja foi instituída por Cristo, e essa instituição, quando Cristo escolhe Pedro, Pedro, tu és pedra e sobre ti erguerei minha Igreja, essa instituição que Jesus fez, essa escolha que Jesus fez, ela é uma escolha que vem acontecendo ao longo de 2000 anos. Quantas coisas aconteceram? Quantos fatos importantes que nós precisamos aprender e entender. Não é só aprender e entender, porque isso tudo vai fazer faz parte da nossa vida. Como é que eu sei que Jesus ressuscitou? Jesus ressuscitou há mais de 2000 anos atrás. Como é que eu sei isso? Como é que isso impacta a minha vida? Como é que isso chegou até nós? Como é que eu sei que Jesus é filho de Deus? Como é que isso impacta a minha vida? Você percebe? Então, essas grandes verdades, elas foram sendo preservadas ao longo dos séculos. Elas foram sendo guardadas na igreja, preservadas de forma adequada, porque você pode... Tem aquele ponto, né? Tem aquele ditado popular, quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, coisas que aconteceram antigamente podem chegar até nós transmitidas de forma equivocada, ou faltando dados, ou com excesso de dados, ou com algumas mentiras. Veja, mas com as verdades da igreja isso não acontece. Primeiro porque todas essas verdades foram reveladas por Deus. E segundo, elas foram preservadas no poder do Espírito Santo. Então não tem esse papo na Igreja Católica de quem conta um conto, aumenta um ponto. Por isso é super importante a gente entender. Só esse fato já é excepcional. Você manter uma verdade que foi revelada há mais de 2000 anos atrás, íntegra, nos tempos de hoje, onde nós vivemos 2000 anos de ataques, inclusive, contra a igreja, e essas verdades se mantêm intactas, se mantêm perfeitas. Isso é um fato divino. Isso só é possível porque Deus age. Então, essas coisas todas nós precisamos ter em mente, conhecer e pôr em prática. Não é só estudar o catecismo da Igreja Católica. É além de estudar o catecismo da Igreja Católica, como nós já estudamos, sim, é conhecer a história da igreja. Porque a história da igreja ela é primorosa.
Ela é um sinal claro da ação de Deus em nosso favor. Veja, conhecer a história da igreja não é só porque eu sou católico. Conhecer a história da igreja, as pessoas todas deveriam conhecer, mesmo que não sejam católicas. Mesmo, inclusive, que não sejam crentes, que não acreditem em Deus. Porque o simples fato da igreja estar em pé até hoje, depois de 2000 anos de ataques externos e de traições internas, é um fato milagroso. É um fato aonde você percebe a mão de Deus. Qual império humano se mantém mais de 2000 anos? Você vai ver na história, não tem. Os impérios humanos, eles nascem, crescem e morrem. A igreja continua. Veja, Roma, o Império Romano era poderosíssimo. Cadê o Império Romano hoje? Como império? Acabou. Os imperadores romanos a gente conhece por história. Mas o que realmente isso ficou para a humanidade? Algumas coisas importantes, mas comparado com a ação da igreja, que é contínua, que não acabou, percebe? Então é importante que a gente saiba tudo isso. Os imperadores romanos estão mortos e enterrados. A gente fala deles quando você vai numa aula de história, e olhe lá. Hoje em dia, quase que nem isso, porque as aulas de história estão tremendamente péssimas. Muito mal apresentado, cheio de erros, cheio de narrativas. Então, por isso que é importante estudar. Porque nós vivemos um tempo realmente muito, muito mentiroso. A vida hoje é uma vida que está... a vida da sociedade, o conhecimento que a sociedade tem sobre si mesma e sobre o passado, está muito maculado, ou seja, manchado. As ideologias trouxeram para nós hoje uma visão distorcida da história. Então, nós não sabemos mais história. Nós sabemos narrativas que foram feitas por pessoas que odeiam a nossa civilização. Você percebe? Então, é importante demais conhecer a história da igreja, é importante demais conhecer a realidade que nos cerca, e é importante demais conhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aí que foi dada. Deixa eu ver só um pouquinho, dá mais um tempinho. A Beatriz Ravazio deu boa noite. O que mais? A Iris eu já falei. A Hanna Ranagusco eu já falei. A Cristina Ranagusco já falei. Então tá certo. É isso aí. O que eu tinha de mensagem aqui eu já mandei para vocês. Então nós estamos estudando nesse nosso resuminho sobre a Trindade Santa, dando foco principalmente na terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Vimos que o Espírito Santo é tão Deus quanto o Pai, tão Deus quanto o Filho, e o Espírito Santo procede do Pai e procede do Filho. O Espírito Santo é aquele que derrama os dons de Deus na nossa vida. O Espírito Santo, ele é aquele que nos santifica. Isso parece simples, mas não é. Então, é isso que nós estamos estudando, a pessoa do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, e a ação do Espírito Santo. Então, ao longo da história da revelação, nós fomos aprendendo, por Deus foi revelando que ele é uno, é o único Deus, só temos um Deus. Só que esse Deus, ele é em três pessoas. Ele é único em três pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade Santa é tão unida, é tão amorosa, que é um Deus só. Então você tem três pessoas em um Deus. Então isso é um grande mistério. Esse grande mistério vai sendo revelado ao longo dos séculos, porque Deus quis revelar-se. Nós já vimos, o homem compreende racionalmente que existe a possibilidade de Deus estar presente. Deus, racionalmente, o ser humano consegue entender, Deus existe. Agora, quem é esse Deus? Como é esse Deus? Isso o ser humano não consegue, de forma racional, chegar nessa conclusão.
Muitos acham que Deus é uma energia, muitos acham que Deus é alguém que está distante, então, são visões equivocadas de Deus, que não vêm da revelação. Deus quis se revelar, porque Ele é amor, Deus ama. Então, nós fomos criados para sermos amados por Deus, para sermos acolhidos pelo Pai, para sermos salvos por Cristo e santificados pelo Espírito Santo. Nós fomos criados para experimentar este amor e viver nesse amor. Nós não fomos criados para obedecer o mundo, nem às nossas paixões, nem às nossas fraquezas. Nós fomos criados para Cristo e para obedecer a Cristo. E quando nós conhecemos Cristo e obedecemos Cristo, a nossa vida se torna plena. Veja, isso é super importante. Eu sempre falo isso para vocês, mas isso é super importante. Porque as pessoas hoje vivem de uma forma muito distantes dessa verdade. E por mais que elas queiram preencher os vazios interiores, com as coisas, com o dinheiro, com as posições sociais, com o poder, com o status, com a beleza física, isso tudo não preenche. Então as pessoas se tornam tristes, violentas, as pessoas se tornam cínicas, revoltadas, vivem numa rebelião eterna, porque não se satisfazem. A única coisa que satisfaz a vida da gente plenamente é Deus. E na medida em que a gente vive para amar a Deus, conhecer a Deus, obedecer a Deus e servir ao próximo, a nossa vida passa a ter sentido. Veja, então isso é muito importante. Só que isso não vem assim, tuf. Essa conclusão chega pelo poder do Espírito Santo. É a força do Espírito Santo quem me revela isso interiormente. Tanto é que a gente passa a vida muitas e muitas vezes buscando caminhos, buscando satisfazer desejos, buscando viver para a gente mesmo, e a gente quebra a cara. Vai chegar um momento que a gente vai ter que parar e falar, puxa, mas por que está acontecendo isso? Por que eu estou tão triste? Por que eu estou tão magoado? Por que eu estou tão fora? Por que eu sinto que eu não tenho sentido a minha vida? Quando você chega nesse ponto, ou você se torna definitivamente uma pessoa cínica, uma pessoa revoltada, ou você se converte. Veja, o cinismo, ele pode te levar, inclusive, para o desespero. Quantas pessoas hoje vivem a realidade do desespero? A pessoa está desesperada. Ela não consegue mais dormir, não consegue mais acordar, ela está em depressão. E aqui não é só uma depressão causada por falta de elementos no nosso organismo, que é a doença depressiva. Não, é uma depressão interior. A pessoa acha que a vida é tão sem sentido que ela simplesmente abre mão. Então você tem na história moderna filósofos que são chamados existencialistas, que chegaram a ter náusea da vida. Por quê? Porque eles foram buscando as coisas que o mundo dá, foram buscando satisfazer todas as necessidades e todos os desejos humanos, e chega num ponto que quando você vive desse jeito, você percebe que é vazio. No começo é gostoso, no começo é prazeroso, mas depois você percebe que aquilo não te satisfaz. Aquele prazer que no começo te dava uma certa alegria, começa a não dar mais. Então você quer mais prazer, e você começa a viver uma vida completamente maluca, buscando prazer. E quanto mais prazer você busca, mais prazer você quer. Chega uma hora que você passa a ter nojo daquilo que você fez, daqueles atos, daqueles desejos. O ser humano entra num estado de nojo, desculpa a palavra, mas é isso, a pessoa tem nojo de si mesmo, nojo do que fez, nojo do que os outros fizeram, ou seja, nojo do que ela ou ele permitiu que os outros fizessem, nele ou nela. Então essa pessoa vai entrando numa depressão e começa a achar que a vida realmente não tem sentido.
Por quê? Porque não está vivendo a verdade. Não está permitindo que o Espírito Santo revele no seu interior, no seu coração, qual que realmente é o sentido da vida. Então, durante essas aulas que nós estamos falando do Espírito Santo, nós fomos vendo a ação do Espírito Santo tanto em Jesus quanto na Virgem Maria. Ou tanto na Virgem Maria quanto em Jesus. Não vou revisar. Não vou repetir, porque as aulas já estão gravadas, já estão no YouTube. Basta você ver essas últimas aulas que nós trabalhamos bastante a ação do Espírito Santo na Virgem Maria e a ação do Espírito Santo em Jesus e na Sagrada Família. Então agora nós vamos começar a olhar como que o Espírito Santo age em nós. Como que nós... eu não sou Jesus e você não é a Virgem Maria, mas nós temos a ação do Espírito Santo dentro de nós. Isso é muito bonito. E aqui entra um ponto em que eu gosto demais, é uma fase de estudos, né? Que é muito importante, essa fase de estudo de descobrir a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Como é que o Espírito Santo age na minha vida e na sua vida. Então, esse é um ponto muito legal, um ponto muito bonito. Eu gosto muito desse momento. Então, vamos lá. Lembre-se que Deus vai se revelando. Deus vai se revelando. E nós percebemos que, olhando a história da revelação, nós olhamos para a primeira parte da história da revelação, não mais a criação, mas a história que Deus realmente se revela como um Deus presente e atuante numa comunidade de pessoas, que é o povo de Israel. Deus levanta um povo para si. Por quê? Porque nós estamos num processo onde Deus vai se revelar como Trindade Santa e vai permitir a chegada do Salvador do mundo, que é Jesus. Por que era necessário chegar o Salvador do mundo? Porque o mundo estava preso no pecado. Quando os primeiros pais pecaram, o pecado não só desajustou a vida dos primeiros pais, não só fez com que os primeiros pais perdessem a graça que santificava e que dava força para eles, mas que perdessem também uma série de capacidades. E essas capacidades essa perda dessas capacidades trouxe para a humanidade problemas seríssimos. Problemas seríssimos. Então, eu não vou agora rever tudo isso, mas só para você entender o conceito. Então, era necessário que a humanidade fosse purificada de todas desses problemas. E quem poderia purificar a humanidade, senão Deus que se fez homem, que é Jesus Cristo? Fora Jesus Cristo, ninguém teria poder e força para trazer de novo a humanidade para perto de Deus. Porque o pecado separou a humanidade de Deus. Essa separação foi drástica. Foi uma tragédia para a humanidade. Porque se a humanidade, desde o começo, não tivesse se afastado de Deus por causa do pecado, a humanidade hoje estaria numa situação completamente diferente. Então, isso tem que ficar muito claro no coração da gente. Deus, quando cria, ele cria de forma perfeita. Foi o pecado que, ao entrar no mundo depois da criação, é que desajustou a humanidade, é que desajustou o ser humano. Não destruiu o ser humano, desajustou. Então, o ser humano, na criação, ele tinha a ação da graça de Deus, a ação do Espírito Santo, que dominava a inteligência do ser humano. E essa inteligência, dominada pelo Espírito Santo, no bom sentido, controlava as paixões. Então, as paixões sempre existiram nos seres humanos. As paixões não são boas nem más, são forças necessárias, que devem ser bem utilizadas. Por exemplo, raiva. Para que serve a raiva? A raiva serve para que eu saia de uma situação ruim. Não para eu atacar outra pessoa, não para ofender outra pessoa, não para odiar outra pessoa. A raiva é uma paixão humana que serve para que eu possa... se eu estou vivendo uma situação equivocada, eu tenho que ter raiva dessa situação. E raiva daquilo que me colocou nessa situação. Não de quem, é daquilo. E aí, com essa raiva, começar um trabalho de sair deste erro e começar uma vida completamente diferente.
Então, a raiva, ela não é boa nem má. A forma como que nós usamos a raiva é que é importante. É o que define o que é bom e o mal. Por exemplo, o amor é uma paixão, é uma capacidade maravilhosa. Agora, eu posso viver mal este amor ou posso viver bem este amor. Né? Então, veja, as paixões são forças que nós temos que fazem parte da nossa constituição humana, mas elas devem estar equilibradas. Elas devem estar sob o controle da nossa mente, da nossa inteligência. Quem deve reger a nossa vida é a nossa inteligência e os nossos sentimentos controlados pela força de Deus, que é o Espírito Santo. Então, quando o pecado entrou, esta realidade se desajustou. Então, as paixões passaram a dominar o homem e a mulher. O medo é mal? O medo é ruim? Não. O medo, que é uma paixão, ele não é nem mal nem ruim. Por que o medo, a gente tem essa paixão chamada medo? Porque, por exemplo, veja, eu estou caminhando, de repente eu me deparo com um abismo imenso na minha frente. Logicamente, eu vou sentir medo. Então, o medo é um sinal de que, opa, aqui eu posso chegar até aqui, daqui eu não posso mais. Se eu der um passo a mais aqui, eu posso cair nesse abismo. Se eu estou dirigindo um carro a 200 por hora, tem gente que adora essa adrenalina, mas surge o medo. O medo é um aviso que eu estou passando dos limites. Se eu continuar nessa toada o tempo inteiro, eu corro o risco de bater num muro, eu corro o risco de capotar o carro. Então, o medo faz com que eu freie um pouco essa velocidade, que eu dê que eu tire o pé um pouco. A ação do medo. Veja, o medo não é bom nem mal. A forma como nós trabalhamos essas paixões é o que define. Então, mas tudo isso, quando é iluminado por Deus, funciona bem. Mas quando é deixado sem a iluminação que o Espírito Santo nos dá, se torna problemas sérios. Então a pessoa passa a viver por essas paixões. O prazer é bom ou o prazer é mau? O prazer não é bom nem mal, é uma paixão. Veja, se eu como, estou morrendo de fome, eu vou lá, faço um belo macarrão feito em casa, com uma carne enrolada dentro. Aí eu sento com a família inteira, todo mundo com fome, aí nós vamos nos servir. A primeira garfada, você vai sentir o gosto daquele molho especial, daquele molho com tempero de carne, com o tempero que está dentro da carne, com a massa feita em casa. Veja, isso é uma maravilha. Sabe, nós estamos partilhando de algo muito gostoso. Sabe, é um prazer delicioso. Agora, se a comida não me desse prazer, será que eu comeria? Quantas e quantas vezes eu percebo que eu estou envolvido com um problema, envolvido com um trabalho, eu até esqueço de comer. E o ser humano não pode ficar sem comer. Eu estou tão envolvido aqui no consultório, eu tenho que trabalhar aqui, tenho que fechar aquele canal ali, tenho que resolver aquele outro paciente que vem, então eu preciso deixar o consultório limpo, arrumado, porque eu sou sozinho no meu consultório. Eu que limpo, eu que arrumo, eu que esterilizo o meu material, eu que embalo o meu material. Então, veja, chega uma hora que eu estou a 1000. Eu esqueço de beber água. E a gente não pode não beber água. Eu esqueço. Então, a sede passa batida. A fome passa batido conforme for a situação que você está vivendo. Então, o prazer me traz a lembrança da necessidade de me alimentar de forma adequada e de beber líquidos que me fazem bem. Sem isso, eu não vivo. Então, o prazer, nesse sentido, ele é muito bom. Agora, quando eu passo a ter uma vida triste, uma vida fraturada, uma vida que está fora do contexto, uma vida onde eu estou distante de Deus, então eu começo a buscar o prazer como uma fuga. Então eu começo a comer porque eu senti prazer.
Eu não estou comendo porque é necessário comer. Eu estou comendo porque eu estou buscando o prazer da comida pelo prazer. Já caí. Já perdi o sentido adequado. Percebe? Então é importante que eu vá para a comida não com a angústia, não com a tristeza, não como uma forma de compensação. Quantas e quantas vezes você está triste e você vai lá e come um chocolate, porque aquele chocolate traz um gosto gostoso e você momentaneamente esquece a tristeza. Te traz um prazer. Traz prazer, porque é química. Isso tudo é química. Isso tudo são reações químicas que o organismo libera substâncias que nos dão prazer. Quando você come um chocolate, quando você tem uma relação sexual linda com a sua esposa. São substâncias que o organismo produz e libera que nos dá este prazer, que nos dá essa sensação de prazer. Isto não é bom nem é ruim. Isto faz parte da condição humana. Agora, quando você passa a ter uma série de relações sexuais, sem estar no casamento, sem viver o casamento, só pelo prazer, só para buscar o prazer, você está usando as pessoas. E você está sendo usado. Você está destruindo o templo do Espírito Santo que somos nós. Então, aí o prazer passa a ter uma situação, passa a ser vivido de uma forma pecaminosa. E fora do contexto. Então, Deus traz o prazer para a gente. Porque faz parte da vida sentir prazer. Mas eu não posso viver em função do prazer. Quem que controla isso? É o meu racional iluminado pelo Espírito Santo. E aí nós vamos começando a enxergar todo esse processo, né? Então, o ser humano, quando ele peca, este controle que era natural, que o racional iluminado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo dominava a inteligência dos primeiros pais, dominava no bom sentido. Os primeiros pais, eles eram livres, eles podiam pensar o que quiser e agir como bem entender. Mas, como eles estavam muito intimamente ligados com Deus, pelo poder do Espírito Santo e nos méritos de Cristo, mesmo que eles não conhecessem isso de forma adequada, agia iluminando a inteligência do ser humano. E agia iluminando a vontade do ser humano. Sabe? Então, o ser humano vivia debaixo de um equilíbrio. Então, o homem estava feliz consigo mesmo. O homem estava feliz com o seu corpo, com a sua história, com o ambiente em que eles viviam, porque Deus colocou os primeiros pais num jardim. Não jogou os primeiros pais numa floresta, numa selva, porque Deus cuida da humanidade. Deus está presente no jardim com a humanidade. Olha que coisa linda. Então, os primeiros pais viviam esta presença de Deus num lugar lindíssimo, maravilhoso. Ontem eu estava vendo à noite, com a Flávia, depois que eles chegaram da escola, e com meu filho mais velho, nós estávamos vendo algumas paisagens da Suíça, que passa no YouTube, né? Então, fizeram... Foi 1h30 de paisagem da Suíça. Umas pessoas que fizeram essa viagem e filmaram esses lugares lindos, essas aldeias tão maravilhosas, perto de rios, perto de cascatas, casinhas de pedra, cheio de flor. É lindo. Você percebe? É lindo. Então, você percebe que existe aqui um equilíbrio, que existe aqui um amor, que existe aqui algo que controla. Então, Deus, quando cria a humanidade, ele cria a humanidade e coloca a humanidade num lugar maravilhoso. E a humanidade está feliz consigo mesmo, o homem está feliz consigo mesmo, o homem está feliz com esse ambiente maravilhoso que ele vive. O homem estava feliz com a sua esposa, Adão e Eva. Adão não é o nome do primeiro pai, nem Eva é o nome da primeira mulher, da primeira mãe. Adão significa foi criado por Deus, um homem criado por Deus. E Eva significa que foi a primeira mulher criada. Então, Adão e Eva não é nome. É que a gente chama como Adão e Eva, né? Mas a Bíblia, o Gênesis, nos mostra uma realidade histórica. Não, histórica não, religiosa, não histórica. Então, Adão e Eva são o conceito da criação dos primeiros pais. O primeiro homem e a primeira mulher. Deus cria o primeiro homem e a primeira mulher ao mesmo tempo.
Porque se Deus não criasse o primeiro homem e a primeira mulher ao mesmo tempo, como é que o primeiro homem e a primeira mulher iriam se reproduzir? Se Deus criasse o primeiro homem e depois a primeira mulher, daqui 50 anos, talvez o primeiro homem já tivesse morrido. Aí só sobraria a mulher. Veja, foram criados ao mesmo tempo, do pó da terra. Eva foi tirada da costela de Adão. O que significa isso? Não é que Deus fez uma operação e tirou da costela de Adão. Isso é um símbolo. Isso é uma poesia para dizer que a mulher ela foi criada semelhante ao homem, naquilo que o homem tem de mais profundo, que é o coração. Aqueles povos antigos consideravam o coração o centro do ser humano. Não era o cérebro, era o coração. Então, a linguagem do Gênesis é uma linguagem simbólica. Mas existiram, claro que existiu o primeiro pai e a primeira mãe, o primeiro homem e a primeira mulher. Eles não chamavam Adão e Eva, mas eles existiram e foram criados por Deus. O Gênesis traz essa história para a gente, traz essa verdade. Deus criou ao mesmo tempo o homem e a mulher. Como Deus criou o macaquinho e a macaquinha. Se Deus tivesse criado só o macaquinho sem a macaquinha, teria macaquinhos depois? Claro que não. Se Deus criou o peixe macho sem a peixinha, sem a peixe fêmea, teria peixinhos? Claro que não. Então, veja, a criação acontece ao mesmo tempo. Ou seja, não é algo ao acaso, é algo pensado, é algo amado, é algo querido por Deus. Então, só que o homem foi criado de forma muito maior que qualquer outra criatura, porque o homem tem a capacidade de pensar, de amar, de decidir. O bichinho, qualquer bichinho, não tem a capacidade de pensar como nós temos. O bichinho age por instinto, seja a formiga, seja a abelha. Se você olhar a caixa da abelha, quando a abelha faz a sua caixa, onde ela mora, né? É tudo organizadinho, mas aquela caixa de abelha, aquele lugar onde a abelha constrói para a colmeia viver, é igual a milênios. Não muda 1 milímetro. Daqui 1000 anos, se eu pegar uma caixa de abelha e abrir, ela é igualzinha, como era há 10 mil. O instinto dos animais é um instinto que não é um pensamento. O pensamento é capacidade de você tomar decisão, é capacidade de entender algo que vai além do próprio instinto. Veja, então, o ser humano criado depois do pecado original perdeu um monte de coisa. O ser humano não morria. O ser humano não passaria pela morte dolorosa como nós passamos na criação original de Deus. A morte entrou no mundo, essa morte dolorosa, essa morte que é brutal, ela entrou no mundo por causa do pecado. Então é importante que a gente compreenda essas coisas. Sabe? Então isso tudo foi desarranjado e era necessário que isso fosse colocado nos trilhos de volta. Quem vem colocar isso nos trilhos é Jesus Cristo. Então o que acontece? Tudo isso, aquele povo antigo foi percebendo. O povo de Israel foi percebendo. Todas essas coisas. Isso vem desde lá atrás, muito lá atrás. Tudo que eu falei para vocês, o povo de Israel já tinha percebido há muito tempo atrás, porque Deus preparou este povo para isso, para Deus poder revelar. O próprio povo de Israel foi percebendo na sua história que faltava alguma coisa. Porque quando eles foram... Veja, não sei se você lembra disso. Abrão foi quem, vindo lá de Ur, se estabeleceu na terra de Caná da Galileia. Quando Abrão saiu de Ur, ele não era religioso. Quer dizer, então, Deus começa a construir um povo, a formar um povo a partir de Abrão. Não tinha religião judaica, não tinha povo judeu, era Abrão. Em Abrão nasce o povo de Israel. Abrão tem o seu filho Isaque. Isaque nasceu de uma mãe que era estéril pela velhice. Você percebe? De Isaque vem Jacó, de Jacó vem os 12 filhos de Jacó, José. Essas 12 tribos de Jacó vão formar o povo de Israel. Só que esse povo cai escravo do faraó do Egito.
E no faraó do Egito, esse povo que deveria ser o povo de Deus está escravo. Então, Deus vai libertar este povo. E ele vai 40 anos caminhando no deserto com este povo, com Moisés, para ir purificando esse povo para chegar na terra prometida. Porque eles estavam no Egito. O Egito era uma outra terra. O povo de Israel, segundo a promessa que Deus fez para Abrão, o patriarca, deveria estar na terra prometida. Deveria ser um povo forte, um povo rico, um povo que evangelizaria o mundo antigo. Só que o povo de Israel estava escravo no Egito, longe da terra prometida. Então, Abrão liberta esse povo, porque quem liberta esse povo de Israel foi Deus. Então, Abrão tira este povo, esse povo de Israel saiu das mãos do Egito por causa de Moisés. Moisés tira, na força de Deus, o povo de Israel das mãos do Egito. E leva o povo de Israel 40 anos no deserto para se purificar de todos os males que a escravidão fez aí. Ao entrarem na terra prometida, eles começam a viver a realidade que Deus tinha prometido para eles. Tinha uma terra e tinha uma descendência. O povo de Israel cresceu. E aí você vai percebendo a ação de Deus em relação a este povo de Israel e a relação de povo de Israel com Deus. Então, qual que era a base da relação do povo de Israel com Deus? A nação Israel, quando estava bem, se afastava de Deus. E aí, ao se afastar de Deus, caía. Caía porque os outros povos que estavam ao redor do povo de Israel na terra prometida, não mais lá no Egito, mas na terra prometida, eram povos que detestavam Israel e queriam dominar Israel. Israel só não era dominado e destruído por causa da ação de Deus em favor de Israel. Mas quando o povo se afastava de Deus, perdia a proteção. Não é que Deus castigava no sentido de ser uma criatura ruim. Primeiro que Deus não é criatura, Deus é o Criador. Deus é bom. Era o povo que se afastava da proteção de Deus. Então, veja, essa foi a história do Antigo Testamento. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, chegou num determinado ponto, eles perceberam que faltava alguma coisa. No deserto, Deus mostrou de novo para eles os 10 mandamentos. Deus apresentou os 10 mandamentos. Então, o povo de Israel foi aprendendo e reaprendendo o que é certo e o que é errado. Só que o povo de Israel não tinha forças. Eles perceberam isso. Nessa história de vai e volta, se aproxima de Deus e se afasta de Deus, se aproxima de Deus e se afasta de Deus. Séculos e séculos. Não foi momentâneo, foram séculos e séculos dessa experiência. Eles queriam viver os mandamentos que Deus revelou para eles lá no deserto, no tempo de Moisés, os 10 mandamentos. Só que eles não conseguiam, porque isso é o que fazia o povo ficar perto de Deus. Se o povo vivesse os mandamentos, eles estariam perto de Deus. Mas se o povo não vivesse os mandamentos, eles se afastavam de Deus. Percebe? Só que eles constataram que por mais que eles quisessem viver os mandamentos, eles não conseguiam. Eles não tinham forças, capacidades para viver esses mandamentos. Sabe, isso é muito interessante. Isso é muito interessante, porque vamos trazer para a gente. É fácil a gente olhar para trás e analisar este povo. Olha, eles não conseguiam. Mas por que eles não conseguiam? Porque Deus fez com o povo de Israel uma aliança. Veja, aliança. O que é aliança? É uma união. Se vocês viverem os meus mandamentos, se vocês me obedecerem, eu serei o seu Deus e vós sereis o meu povo. Veja, Deus faz aliança no meio de todos aqueles povos. Deus vem fazer aliança com o povo de Israel. Não faz com outros povos. Você percebe? Então, esta aliança que Deus faz com o povo de Israel exigia o amor do povo de Israel por Deus e o amor de Deus pelo povo de Israel. O amor de Deus pelo povo de Israel era garantido, porque Deus é amor. Deus ama todos os povos. Deus ama todo mundo. Deus
queria que o povo de Israel levasse a verdade para o Antigo Testamento, para as pessoas do Antigo Testamento. Qual verdade? Que existe só um Deus. E que aqueles deuses, que aqueles outros povos todos, que Deus também amava, eram falsos deuses. Eram deuses que destruiriam aqueles povos. Porque a mentira destrói o ser humano. Se você adora um falso Deus, esta mentira te destrói. Os falsos deuses se alimentam da nossa realidade, da nossa vida, da nossa existência. O Deus verdadeiro nos alimenta. Então, aqui começa uma relação maravilhosa. Deus ama todos os povos, mas Deus escolheu o povo de Israel para ser o mensageiro dessa verdade. Você percebe? Então, era importante que o povo de Israel levasse, vivesse essa verdade e levasse essa verdade para os outros povos. Acontece que o povo de Israel não só não tinha forças de viver essas verdades, essa verdade maravilhosa, e de propagar essa verdade maravilhosa, mas aos poucos, esta noção de amor, Deus faz uma aliança por amor, vai se pervertendo. O povo de Israel começa a olhar para essa aliança como se fosse um contrato. Presta bem atenção nisso, que isso é super importante. Veja como faz falta a ação do Espírito Santo dentro, para iluminar a inteligência. Então, Deus, quando ele faz esta aliança com o povo de Israel no Antigo Testamento, ele faz essa aliança para que o povo do Antigo Testamento, o povo de Israel, compreendesse de alguma forma que Deus é amor, que Deus não é terrível, porque eles olhavam para Deus como alguém terrível, alguém vingativo, porque essa era a visão dos outros povos em relação aos falsos deuses. Então Deus queria curar o coração da humanidade dessa visão equivocada sobre quem ele é. Por isso que ele também se revela. E ele escolhe um povo, o povo de Israel, para compreender esta visão correta de quem é Deus, na medida em que eles poderiam suportar, e ensinar isso para os outros povos. Por isso que Deus escolhe o povo de Israel. Dá para entender? Então, esta aliança estava baseada no carinho, no amor, na proteção, na providência de Deus em relação a um povo. Se este povo compreendesse este amor, compreendesse a ação providente de Deus, a proteção que Deus realizava para eles, a proteção que vinha do amor de Deus. Você percebe? Um pai, quando ama, ele protege, ele ampara, ele cuida, ele nutre. Então, era essa a noção que Deus queria passar para a humanidade, que vivia uma noção completamente equivocada de Deus, a partir do povo de Israel. Só que o povo de Israel também não compreendeu direito essa realidade amorosa e providente de Deus. A aliança passou a ser olhada não mais como uma realidade amorosa de Deus em favor da humanidade, mas passou a ser olhada como um contrato. Veja, a perversão dos religiosos. Porque o povo de Israel, nessa altura, já perto da chegada de Jesus, já tinha uma estrutura religiosa, já tinha uma estrutura de culto, já tinha todo um processo de relação com Deus. Você percebe? Mas esta relação da parte humana foi perdendo a sua perspectiva correta. Então, ao invés de olhar para Deus com gratidão, com amor, com reverência, com confiança, eles passavam a olhar para Deus de uma forma errada. Passavam a olhar para Deus como se fosse um contrato. Veja, a aliança não é um contrato. A aliança que Deus faz com a humanidade é um fato de revelação. Que fato? Deus ama. Deus quer que todos os povos conheçam que Ele exista, que Ele ama e que Ele cuida. Só que todos os outros povos, fora o povo de Israel, adoravam falsos deuses. Como é que aqueles povos iriam conhecer o Deus verdadeiro se não tivesse quem ensinasse? Por isso Deus escolheu o povo de Israel. Por isso que Deus estabeleceu o povo de Israel. Dá para compreender como isso é importante? Só que nesta aliança amorosa, onde Deus ia revelando que Ele é amor, que Ele é perdão,
que ele também é misericórdia, o povo de Israel foi se fechando, porque a elite religiosa se corrompeu. Quem deveria formar o povo de Israel, né, nesse conhecimento mais profundo sobre Deus, era uma elite religiosa. Deus levantou sacerdotes, Deus levantou saduceus, fariseus, doutores da lei, homens que governariam Israel e que ensinariam ao povo mais simples quem era o Deus verdadeiro, que era um Deus providente, um Deus que é Pai, um Deus que é amor, um Deus que também é perdão. Só que aos poucos, esta elite religiosa foi se perdendo, foi se apoderando das benesses do poder, das benesses de ser religiosos, porque eles tinham privilégios, por ser religiosos. Então eles foram se apoderando disso para o seu bem e não foram ensinando o povo quem era o verdadeiro Deus. E aos poucos, não só não ensinavam quem era o verdadeiro Deus, como começaram a ensinar de forma completamente equivocada. Os fariseus olhavam para a lei como se fosse, os mandamentos de Deus, não como uma prova de amor de Deus, não como uma revelação de quem é Deus em favor da humanidade, mas como se fosse um contrato. Se nós obedecermos todos os itens da lei, Deus estará obrigado a nos proteger, a nos amparar e a nos tornar fortes. Percebe? Veja que coisa triste, veja que coisa absurda. A falta da ação do Espírito Santo, tanto no coração do povo, quanto no coração de uma elite religiosa e governamental. Então, aos poucos, os fariseus foram ensinando a todos os judeus que, no fundo, a aliança era um contrato. Se nós obedecermos todos os mandamentos, Deus está obrigado a nos amparar. Deus está obrigado a fazer com que nós tenhamos vitórias sobre vitórias. Veja a perversão. Como é que um conceito religioso se perverte? Por falta da ação do Espírito Santo no coração das pessoas que deveriam compreender isso e que deveriam viver isso e ensinar isso. Mas o Espírito Santo não existia? Claro que existia. Mas o Espírito Santo não podia agir dentro do coração das pessoas. Ele agia para algumas pessoas que tinham lá suas missões religiosas de fora para dentro. Então aqui nós vamos começando a entender a importância da ação do Espírito Santo em favor da humanidade. Diante dos erros brutais que o povo de Israel cometeu, tanto como povo, como uma elite, que se afastou completamente da verdade. Qual verdade? Deus é Pai. Deus é amor. Veja, quando você faz da aliança uma relação de contrato, cara, isso é uma mentira. Como que criaturas podem exigir de Deus algo? Deus é Deus, gente. Deus é todo-poderoso. Sabe, a aliança não é um contrato aonde eu faço isso e Deus fica obrigado a fazer alguma coisa. Veja, quando você coloca a aliança, quando você perverte a visão correta da aliança como para um contrato, você está reduzindo Deus. Você está colocando Deus como se fosse homem, no sentido negativo. Como se fosse uma criatura igual a nós. Só que Deus é Deus, gente. Deus é todo-poderoso. Deus criou o universo. Eles perderam, inclusive, a perspectiva da criação. Quando você vê a criação, você percebe a grandeza de Deus. Porque por trás da criação, você percebe a grandeza que está na criação. Quando você vê o pôr do sol numa praia, linda, aquele céu todo pintado de cores maravilhosas por causa do pôr do sol. Quando você olha aquele azul da água, quando você olha perto da areia, aquela água linda, incolor, cheia de peixinhos. Você olha para trás, você vê uma mata exuberante. Gente, pelo amor de Deus, que coisa mais linda que é isso. Quem nunca viu o pôr do sol numa praia? Quem nunca viu uma mangueira dando
Manga. Eu sempre dou esse exemplo porque ele é claríssimo. Quem mora no interior, quem mora em Minas, quem mora no interior de São Paulo, em Minas, quem mora no Nordeste, tem muita mangueira. Você vê primeiro a mangueira em flor, aquela copa da árvore grande, linda, imensa. Aí você passa num determinado... Essa época do ano, a mangueira já está em flor. Nós estamos em setembro. Então você vê muitas mangueiras em flor. É bonita a flor da mangueira. Dependendo do tipo da manga, ou ela é mais avermelhada, a flor da mangueira, que parece um cacho, ou ela é mais amarelada, enfim, dependendo do tipo da manga. Passado algum tempo, aquela flor se torna fruto. E aí você vê aquela mangueira carregada de manga. Dá caixas e caixas de manga cada mangueira. Um ser humano não é capaz de comer todas as mangas que estão numa mangueira. Por quê? Porque aí você começa a perceber a providência de Deus. Você começa a perceber que esse Deus é amor, que esse Deus cuida. Se você chupar 2 mangas, você está satisfeito, gente. É uma refeição. Chupa 2 mangas, chupa 3 mangas para ver se você aguenta. Quando eu era jovem, eu aguentava, hoje eu não aguento mais. Por quê? Porque a manga satisfaz, a manga é uma fruta riquíssima. A rainha das frutas, ela é riquíssima, ela tem açúcares, ela tem sais minerais, ela é um alimento, a manga é um alimento. Então, quando você come uma manga, no pé da manga, olha, dá até água na boca. Tem uma manga em Minas Gerais chamada manga sabina. Não sei se já falei isso para vocês, mas é como nós estamos resumindo, né? Sempre me vem no coração. Manga sabina. Como é doce a manga sabina. Tem gente que fala, a manga sabina não é a manga coquinho. Tem a manga coquinho, tem a manga sabina, tem a manga espada, tem a manga Éden, tem vários tipos de manga. Eu gosto muito da manga sabina. Eu sinto uma saudade de chupar manga sabina lá em Frutal. Eu tenho parentes em Frutal, tenho parentes em Uberaba, lá tem manga sabina. Faz tanto tempo que eu não chupo manga sabina, eu tenho muita saudade. Então, veja, quando você vê uma mangueira carregada de manga, você enxerga intuitivamente a providência de Deus, o amor que Deus é, o amor que Deus age. É intuitivo. Veja, quando você não se deixa mover pelo Espírito Santo, quando você não se deixa iluminar pelo Espírito Santo, você não vê nada. Então, aquele povo foi perdendo o contato íntimo, verdadeiro com Deus, e foi perdendo a iluminação por causa do pecado. Percebe? Então, eles passaram a olhar as belezas de Deus e não enxergar a providência de Deus. Eles passaram a ver as maravilhas de Deus e não enxergar mais o amor de Deus. Então, eles foram reduzindo a relação deles, não mais entre criaturas com um Deus todo-poderoso, todo amoroso, todo providente, para um Deus que é o Senhor dos exércitos. Então Deus é obrigado a proteger a gente. Percebe? E aqui tem a visão clara da queda brutal que Israel viveu, né? Aqui a gente se depara com essa queda brutal justamente porque se afastaram da ação iluminativa do Espírito Santo. Veja como isso é sério, como isso é importante. Então, Jesus ele vem resgatar essa face maravilhosa do Pai. Jesus vem revelar de forma claríssima para o mundo a verdade de quem é Deus. E a necessidade que nós temos de ter o Espírito Santo agindo dentro da gente, para que a gente possa enxergar e viver todas essas realidades. Faz sentido, não faz sentido? Então, veja, que nós estamos começando a compreender a ação do Espírito Santo em favor da humanidade. Já vimos a ação do Espírito Santo em favor de Cristo e em favor da Virgem Maria. Agora nós vamos começar a compreender de forma mais profunda a ação do Espírito Santo na comunidade e em nós. Tá bom? Assim fica claro. Então agradeço muito, gente.
Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Me ajude a evangelizar, me ajude a chegar onde eu não consigo chegar. Publica essas aulas, avisa para as pessoas, olha, o Kairos continua, o Kairos continua gostoso, continua legal. É uma delícia ouvir o Kairos, eu acho, pelo menos, que é uma delícia a gente estudar. Eu espero que todo mundo também ache. Tá bom? Fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.